Meu nome é Vinícius, é um prazer poder compartilhar com você a palavra de Deus, aquilo que eu acredito que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa tarde. Eu oro para que seja bênção para você. Nós estamos na nossa série de Efésios, nossa série Saber e Ser, e essa é a 11ª semana no livro de Efésios. Glória a Deus que só tem 6 capítulos, que se tivesse 12, 16 capítulos como Romanos, a gente ficaria aqui 3 anos e meio. Deus sabe de tudo, graças a Deus. Então eu queria muito convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Semana passada o pastor Antônio leu do 1 ao 17. E hoje eu quero ter o privilégio de ficar com você em um versículo só. Sendo um versículo só, dá até para decorar ele, né? Dá para sair daqui sabendo de cor. Efésios no capítulo 5. Nós vamos ler, por enquanto, apenas o 18. Efésios 5, 18, Paulo diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você está anotando a mensagem nessa tarde, o título que eu dei para ela é Mais do que uma experiência. Mais do que uma experiência. Vamos orar juntos? Deus, que culto maravilhoso na sua presença, Pai. Nós já fomos tão abençoados com esses adolescentes, Jesus. A igreja de hoje, obrigado pelas sementes que eles plantaram no nosso coração. Nós estamos abençoados e nós abençoamos eles de volta, Jesus. Obrigado porque nós tivemos o privilégio de te louvar, tivemos o privilégio de contribuir com a sua obra. E agora, com o nosso coração cheio de expectativa, nós pedimos para que o Senhor derrame a sua palavra sobre nós. Com os nossos corações abertos e com os nossos ouvidos atentos, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz que a ovelha reconhece a voz do pastor e segue, Jesus. E é isso que nós queremos. É ouvir a Tua voz e a Tua voz somente, Pai. Nessa tarde, entender aquilo que o Senhor tem para o nosso coração e te obedecer, te seguir. Planta em nós, ó Pai, sementes que vão dar frutos, que vão glorificar o Seu nome nessa tarde. Nos traga um entendimento bíblico daquilo que o Senhor quer nos ensinar, mas acima disso, coloca dentro do nosso coração uma convicção. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode falar para o seu irmão assim: Deus quer falar com você. Eu vou te pedir licença para voltar para Efésios capítulo 5, versículo 18, daqui a pouco. Primeiro, eu preciso trazer você comigo para nós entendermos exatamente o que está acontecendo aqui no capítulo 5. O livro de Efésios é considerado pela maior parte dos teólogos eruditos como a segunda carta mais importante de Paulo. Eles vão colocar o livro de Romanos como a suma teológica de Paulo e, em seguida, como o livro mais importante que Paulo escreveu, a carta à igreja em Éfeso. Essa cidade, Éfeso, era uma cidade muito importante naquela época. Você sabe muito bem, conhece as Escrituras, nós temos ali no livro de Atos pelo menos 4 viagens que Paulo fez. A primeira, a segunda, a terceira viagem missionária e a 4ª viagem quando Paulo foi para Roma. Quando a gente está lendo rapidamente as páginas da nossa Bíblia, a gente vê Paulo indo de cidade em cidade, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, às vezes nós temos a impressão de que isso aconteceu rapidamente, de um dia para o outro, mas na verdade, lendo com calma, você vai ver que nas 3 viagens missionárias de Paulo, levou 12 anos para Paulo fazer as 3 viagens missionárias dele. E desses 12 anos fazendo o trabalho de missionário, Éfeso foi uma cidade tão importante para o seu ministério, que Paulo decide morar em Éfeso por 3. Então, dos 12 anos que Paulo está no campo missionário, 3 deles Paulo decide se estabelecer na cidade de Éfeso. Éfeso é a capital da Ásia Menor. Éfeso tem 250 mil habitantes. Éfeso é um centro comercial importante. Éfeso é uma cidade idólatra.
Mesmo aqui no livro, nós vemos que há uma confusão, em Atos vai falar sobre isso, que há uma confusão com os adoradores de Diana. Eles adoravam um outro Deus. Havia um templo enorme a Diana, que era considerado uma das maravilhas do mundo no passado. Um templo com 127 pilares de 20 metros de altura cada, para demonstrar o esplendor dessa cidade que era pagã. Ali, Paulo decide se estabelecer por 3 anos, já no finalzinho da sua terceira viagem missionária. Na segunda viagem, Paulo passa por Éfeso, mas na terceira é onde ele fica, onde ele se estabelece nos últimos 3 anos, de 54 depois de Cristo até 57 depois de Cristo, Paulo fica ali, e a Bíblia me diz em Atos, no capítulo 19, se você quiser fazer a correlação cronológica do que está acontecendo, a Bíblia me diz o que Paulo fez em Éfeso nesses 3 anos. E basicamente Paulo fez 3 coisas em Éfeso nesses 3 anos. Ele pregava o evangelho de casa em casa. É o culto familiar. Paulo tinha alguns TDVs em Éfeso. Segunda coisa que Paulo fez em Éfeso é que Paulo ensinava nas sinagogas. Paulo ia para o culto, Paulo ia na vida e pregava lá. E a terceira coisa que Paulo fez, Kleber, lá em Éfeso durante esses 3 anos, Paulo ensinava numa escola, na escola de Tirano. Os eruditos dizem que essa escola de Tirano era muito conhecida na região, e Paulo ensinava lá todos os dias, das 11 da manhã às 4 da tarde, ensinando sobre Jesus, ensinando sobre salvação. Essa igreja é importante para o ministério de Paulo, essa cidade é importante. No finalzinho da terceira viagem missionária de Paulo, no ano 57 depois de Cristo, a Bíblia fala que Paulo deixa Éfeso, ele vai até a região da Macedônia, lá na Grécia, prega ali, Bereia, Tessalônica, volta, fica em Mileto por 3 meses ali, e aí ali em Mileto ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, tem ali uma reunião com eles, fala: gente, eu vou vazar, a gente não vai se ver mais. E eles oram por Paulo, eles beijam Paulo, e Paulo vai embora de Éfeso, vai para Jerusalém. Paulo fica em Jerusalém algum tempo. Depois, no ano 60, mais ou menos, Paulo viaja até Roma, onde tem o naufrágio, ilha de Malta, vocês conhecem a história. Paulo chega em Roma, Paulo é eventualmente preso, mas no ano 62, Paulo vai escrever a carta à igreja em Éfeso. Essa igreja é importante para ele, essa cidade é importante para ele. E esse livro é importante. Ele é importante porque ele é uma combinação perfeita de 2 tópicos muito interessantes. Ele é uma combinação de soteriologia, doutrina da salvação, e ele é um mix com eclesiologia, a vida da igreja. E isso é o que diferencia Efésios de todas as outras cartas de Paulo. Porque na maior parte das cartas de Paulo, Paulo fala sobre salvação de forma linda. Nós não temos ninguém no Novo Testamento que explica a salvação tão bem quanto Paulo. Mas apenas em Efésios, Paulo dá um enfoque, Paulo vai colocar nossa lente sobre o que essa salvação significa na vida prática da igreja. Romanos e Efésios, eles se assemelham muito nisso, né? Porque Romanos, do 1 ao 12, ao 11 mais ou menos, Paulo fala muito sobre salvação, E aí do 12 para frente, Paulo vai falar sobre coisas práticas da salvação. Exatamente a mesma coisa acontece em Efésios. Do 1 ao 3, Paulo está falando sobre salvação, como nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, como essa obra chega em judeus e em gentios. Paulo vai explicar de forma genial, fácil de compreender, o que significa ser salvo por Jesus, mas do capítulo 3, 4 e 5, na metade do livro para frente, ele vai mudar uma chave para conceitos práticos. Agora que você entendeu o que é salvação, como que a igreja pode ser eficiente em viver dessa forma? Então capítulo 4, 5, 6 está focado em lições práticas para a igreja. Igreja, eu e você, o diferencial do livro. E sim, salvação, é importante entender como que o mundo, gentios e judeus, são reconciliados com Deus através de Jesus, mas muito mais do que isso em Efésios, é como a igreja pode ser uma vitrine de Deus para essa cidade em Éfeso.
Como que a igreja pode testemunhar da obra de Deus? Como a igreja pode ser eficiente em proclamar o evangelho, as boas novas de Jesus? Como que a igreja pode colocar em prática algumas coisas importantes para que quando as pessoas passem por ela, percebam que tem alguma coisa diferente aí? Jesus. Ensinamentos práticos em como ser igreja. Isso é muito lindo. Então no capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falar, por exemplo, um pouco sobre unidade, o quão isso é importante. No capítulo 4, Paulo vai falar um pouco sobre os dons ministeriais, tudo voltado para a igreja. No capítulo 5, Paulo vai falar algumas coisas sobre comportamento, tudo voltado para a igreja, para que eles consigam entender agora que vocês entenderam essa grandiosa salvação, como vocês podem ser eficientes em ser uma vitrine de Deus para o mundo. O mundo olhar para a vida e pensar, tem alguma coisa diferente ali. Conselhos. Estão aqui comigo? Sim? Então chegamos em Efésios no capítulo 5, no versículo 18. Onde Paulo vai dar mais um conselho. 2, na verdade. Em um versículo só. Muito simples. E Paulo vai falar assim para a igreja, agora que você entendeu o que é salvação, e agora que você está empenhada nessa vida em comunidade, agora que você está empenhada em ser uma boa demonstração do que é o amor de Deus para essa cidade, olha só, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito. 2 conselhos preciosos em um verso tão pequeno. Igreja, o conselho que eu tenho para dar para você ser essa igreja eficaz, para você ser essa igreja eficiente, o conselho que eu queria dar para você é assim: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito. Há anos atrás, eu ouvi um homem de Deus, pastor Bill Hybels, da igreja Willow Creek, há muitos anos atrás, na verdade, fazendo uma pregação linda sobre o poder da igreja local. Eu nunca esqueci, eu acho que eu nunca mais vou esquecer. E ele fala que ele considera, ele acredita, lendo a palavra e nas experiências que ele tem com Deus, que a política não é a solução do mundo, que as ONGs não são a solução do mundo, que as boas iniciativas não são a solução do mundo, mas que a igreja local é a esperança do mundo. E agora Paulo, escrevendo para Efésios, ele vai dizer assim: você quer ser uma igreja, essa esperança de chacoalhar o mundo, essa esperança de mostrar para o mundo que existe uma vida melhor? Então escute o conselho que eu vou dar para você: se encha com o Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Primeira coisa interessante que eu vejo aqui nesse conselho de Paulo, em 5,18, é que o verbo enchei-vos, ele é imperativo e não alternativo. Me parece que Paulo não está dando uma opção. Parece que Paulo não está falando assim, se der tempo. Me parece que Paulo não está falando assim, se couber um espaço na sua agenda, se você conseguir ticar mais um to-do por dia, se encha com o Espírito Santo. Não, me parece ser uma ordem, me parece ser vital, me parece ser imperativo. Ele fala assim: igreja, você quer ser eficiente, você quer ser uma igreja verdadeira de Jesus, você precisa se encher do Espírito. É imperativo, e não somente imperativo, requer uma responsabilidade pessoal. Porque Paulo não está falando assim, espere Deus te encher. Paulo está falando, enchei-vos. Me parece que tem uma coisa que eu preciso fazer. Eu não sei você, mas eu tenho muito essa ideia de que experiências místicas com Deus, e é claro que eu acredito em experiências místicas com Deus, mas eu tenho às vezes essa ideia de que eu preciso esperar o milagre acontecer, eu preciso esperar o sinal acontecer, eu preciso esperar o Espírito descer, eu preciso esperar alguma coisa sobrenatural. E o que me parece que Paulo está aconselhando a mim, a você, a igreja em Éfeso, a igreja Vida, é que existe uma responsabilidade pessoal nisso. Enchei-vos, você faz a sua parte enquanto Deus faz a dele. Estão aqui comigo? Atos no capítulo 1, quando Jesus fala assim, olha, para os discípulos: olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, e sobre vocês vai vir o Espírito Santo. E a Bíblia fala então que os discípulos foram para o cenáculo, e ali eles oravam incessantemente. E então sobre eles
veio o Espírito, mas me parece que eram eles que estavam orando incessantemente. O enchei-vos tem a ver com uma postura pessoal, Érica. O enchei-vos tem a ver com correr atrás. O enchei-vos tem a ver com fazer algo. E enquanto eu dou um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a mim. Deus está pronto para me encher, mas é minha responsabilidade me colocar nesse lugar onde eu vou ser cheio. Uma possível tradução para enchei-vos do Espírito Santo é: deixai-vos encher. Permita-se ser cheio. Que coisa linda. E quantas vezes eu corri desse lugar? Quantas vezes eu priorizei outras coisas ao invés de me deixar ser cheio? Quantas vezes eu tirei o celular do carregador quando ainda estava em 30%? Porque eu estava atrasado, ocupado, focado em outras coisas. Semana passada aconteceu comigo uma coisa interessante. Eu fui viajar, fui tomar banho no hotel, deixei o celular assim no banheiro e aí saí do banheiro, fui pegar o celular e na hora que eu peguei o celular estava assim na tela do celular. Entrou água no seu celular. Eu falei assim, que coisa diabólica é essa? Quem é que botou água no meu celular? E pior, que mensagem é essa? Que não tem um próximo passo, não tem um ligue para alguém, não tem nada, é o profeta do caos, né? Entrou água no seu celular. Aí falei assim, bom, tá bom. Entrou água, tá bom. Fui dormir, fui deitar, isso já era tarde. Na hora que eu coloquei o celular no carregador, tum. Não pode carregar o celular. Por quê? Entrou água no celular. 1h e eu assim, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? O celular com 30%, eu longe de casa. Pensando assim, não vou ter como me comunicar com a minha esposa. Isso é o que eu estou falando para vocês, mas na verdade a minha esposa não vai conseguir falar comigo. E aí eu pensei assim, se o celular está molhado, por isso eu não consigo carregar, para que eu consiga carregar, eu preciso secar o celular. Aí os mais velhos pensariam assim, põe no arroz. Mas não tem arroz no hotel. Então eu pensei, secador de cabelo. Então 1h15 da manhã, eu estou aqui, ó, secando o celular. Aí achei que estava bom. Achei que se eu continuasse eu ia danificar o celular por outras coisas. Voltei para a cama e pluguei. E aí? Seu celular molhou e não pode ser carregado. Desespero. Falei, não tenho o que fazer. Vou dormir, amanhã de manhã eu vejo. Dormi, acordei no outro dia cedo e pluguei o celular no computador. Aí carregou. Mas carregou só um pouquinho, porque eu estava atrasado. Carregou até 50%, aí eu fui fazer o dia, voltei para Orlando, cheguei em casa, falei para a Juliana, eu não sei o que eu vou fazer, meu celular não está carregando, mas pelo menos carregou no computador, e esqueci, de noite eu coloquei meu celular para carregar e fui dormir. De manhã tirei meu celular do carregador e fui trabalhar. E quando eu estou no caminho para o trabalho, eu olho para o celular e o celular está com 15% de bateria. Aí, irmãos, é desespero. Meu Deus, como é que eu vou sobreviver com o celular com 15%? Como é que eu vou fazer as reuniões que eu preciso se eu não estou cheio? Como é que eu vou checar a minha agenda se eu não estou cheio? Como é que eu vou chegar nos lugares que eu quero chegar se eu não estou cheio? Como é que eu vou me comunicar com a minha família, com os meus amigos, se eu não estou cheio? E aí, às vezes, a gente fica preocupado com a questão do celular e acha que a gente pode viver a nossa vida em igreja sem estar cheio da presença do Senhor. Com os 30% a gente está satisfeito. Tira o celular do carregador e vai viver o dia. E me parece que o que Paulo está falando aqui isso precisa ser uma prioridade para vocês. Deixe o Espírito te encher. É imperativo, é vital. Uma música antiga que os avivalistas cantavam lá no país de Gales, quando aconteceu o avivamento lá. Antiga. Se tiver 3 aqui que sabem, vamos ver, hein? Uma música curta. Eu canto ela muito no meu tempo com Deus. Mas a música é assim, ó.
enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. A gente pode, tudo velho, é isso mesmo. A gente pode viver uma vida sendo um vaso pequeno e transbordando, ou a gente pode viver uma vida com 30% carregado. E eu me arrependo, na presença de Deus, de às vezes escolher por isso. Enquanto Paulo está dizendo para uma igreja de Jesus, a presença do Espírito Santo, ser cheio dela é vital. A segunda coisa que eu enxergo aqui, nesse texto, nas palavras claras de Paulo, enchei-vos com o Espírito, é que o verbo ele está no plural. O verbo não é no singular. Paulo não está falando para uma pessoa. Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando, vocês aí, todos vocês, se encham. Engraçado, né? A responsabilidade não é do seu pastor. A responsabilidade não é do teu líder, não é do teu líder de TDV, a responsabilidade não é da tua esposa, a responsabilidade não é do teu esposo. O enchei-vos no contexto de Paulo é plural. O que Paulo está falando é está disponível para todo mundo. É você, igreja, se enchendo de Deus para ser a vitrine de Deus para o mundo, é para todos nós, é plural, é para mim e para você. Minha esposa não pode servir a Deus por mim, meu pai não pode amar a Deus por mim, meu tio não pode vir na igreja por mim, meu amigo não pode orar por mim. Então a responsabilidade de se encher do Espírito é minha e minha. Mas o verbo não somente é plural, mas Paulo brilhantemente faz um contraste aqui que é muito importante a gente parar para pensar. Porque o conselho deles são dois, né? O conselho é, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Estão aqui comigo? Então o primeiro conselho é, você tem alguém vivo aqui, crente? Oh, que Deus te encha com esse Espírito que eu estou tentando falar aqui. Mas o primeiro conselho é, não vos embriagueis com vinho. Vamos falar sobre isso um pouco, já que, né? Beber não é pecado. O mesmo Paulo que escreveu isso em Efésios, ele também escreve para Timóteo, que tinha uma doença no estômago, falando, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa aqui, filho. Bebe um pouquinho de vinho que isso vai te ajudar. Beber não é pecado. Pecado é a embriaguez. Estamos juntos aqui? É claro que nós precisamos fazer uma análise simples e inteligente, que o primeiro passo para se embriagar é... Então seja sábio nas suas decisões, não é? Seja inteligente no que você faz. Esses dias alguém falou para mim assim, Vini, mas o texto está falando de beber vinho, não fala nada sobre beber chopp. Precisamos nos converter. Mas, o que Paulo está falando é, não se embriague com vinho, porque nisso há dissolução. Geralmente a gente fala que quando alguém está bêbado, ele está sob o controle sobre a influência do... Então o contraste que Paulo está fazendo aqui é assim, olha, não se embriague, não deixe ser controlado pelo álcool, mas se encha do Espírito. O que Paulo está dizendo é assim, eu não estou somente colocando isso no imperativo, eu não somente estou colocando isso de uma forma plural, mas o que eu quero dizer com sejam cheios do Espírito, encham do Espírito, é permitam-se ser controlados pelo Espírito. Ter as suas emoções controladas por Ele, a sua língua controlada por Ele, a sua finança controlada por Ele, o seu lar controlado por Ele, o seu ministério controlado por Ele, a sua casa controlada por Ele. Ser cheio do Espírito é se colocar de ladinho um pouquinho, para deixar que Ele tome conta do joystick, é sentar na cadeira do passageiro, para deixar que Ele conduza o carro. Ser controlado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não é ser robô de Deus, mas é colocar a sua vida debaixo do senhorio de alguém que te criou e te quer bem. Ser cheio do Espírito Santo é entender que você pode largar mão dos teus planos, porque Ele tem planos melhores. Ser controlado, ser cheio do Espírito Santo é saber que às vezes nossa língua, eu vou te falar,
Mas quando a gente se submete, ele ajuda a gente a controlar. Às vezes é um irmão que está com a vida financeira toda bagunçada, tem problemas em controlar a finança, mas quando você é cheio do Espírito Santo e submete essa área para Deus, Deus te ajuda no controle disso. O que Paulo está falando do enchei-vos, ele não é somente imperativo, ele não é somente plural, mas principalmente ele tem esse contraste de controle. Quando você ser cheio, o Espírito Santo vai controlar todas as áreas da sua vida, os teus sentimentos, aquilo que você é, vai te fazer uma pessoa melhor. Eu quero ser cheio. Terceiro lugar, o que eu vejo aqui é que o verbo enchei-vos não é somente imperativo. O verbo enchei-vos ele não é somente plural. Paulo não somente está fazendo um contraste entre o controle da bebida e o controle do Espírito Santo, mas Paulo principalmente está escolhendo um verbo num tempo contínuo. Contínuo. Porque essa palavra enchei já foi usada outras vezes na Bíblia. Por exemplo, João capítulo 2, versículo 7. Quando, no casamento, quando Jesus fala assim, olha, pega lá as talhas e enchei de água. E aí Jesus vai multiplicar a água em vinho, sabe do que eu estou falando? Mas o verbo enchei de água ali é uma conotação de uma vez. É uma conotação única, enchei. Aqui, o verbo original, do grego, é a ideia de continuação. Eu sou cheio e eu continuo a ser cheio. Não é fui cheio da experiência que eu tive há um ano atrás, não é o maná de ontem, não é aquilo que aconteceu comigo há 15 anos atrás, não é a experiência que eu tive com Deus na semana passada. O enchei-vos do Espírito Santo não é somente imperativo, não é somente plural, não tem somente a ver com o controle, mas tem principalmente a ver com uma ação contínua. Permita-se se encher diariamente. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. E sabe qual que eu vejo que é o nosso problema aqui? E eu vou me incluir nisso. É que às vezes, eu já passei algumas vezes por essa experiência, você vai entender, em nome de Jesus. Quando você vai num restaurante que você ama, não vai me falar Chick-fil-A, tá? Estou falando uma churrascaria legal. E você vai. Mas você não vai sempre, né? Então, quando você vai, o que você faz? Se arrebenta. Come. E aí você está muito satisfeito, você está pagando a conta, está na hora de ir embora, você pensa assim, eu não vou comer nunca mais. Eu vou ficar 3 dias sem comer. Quantos já pensaram nisso? Mas aí passa 6 horinhas, e você fala assim, nossa, eu queria um docinho agora. Sim ou não? E é engraçado como você não pensa assim, nossa, eu comi muito ontem, eu vou ficar 15 dias sem comer. Mas com o Espírito Santo a gente pensa assim. Em vez de entender que isso é um alimento diário, o enchei-vos é contínuo, a gente pensa assim, eu tive uma experiência com o Espírito Santo linda no Passion Camp, há 3 semanas atrás. O que Deus fez no Passion Camp 3 semanas atrás foi maravilhoso, mas o conselho de Paulo é para a gente se encher hoje, agora, aqui. O que ele fez lá, mas ele quer fazer algo novo aqui. E aí, o entendimento que eu tenho é que às vezes nós trocamos o relacionamento com o Espírito Santo com uma experiência com o Espírito Santo. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu amo ter experiências com o Espírito Santo. Amo. Todos nós amamos. Quando Deus fala com a gente, quando Deus mexe nas nossas emoções, quando Deus fala conosco de forma a criar uma convicção, quando nós vemos um milagre acontecendo na nossa frente, nós amamos ter experiências com o Espírito Santo. Não tem problema nenhum em ter experiências com o Espírito Santo. O problema é quando a gente decide viver de experiência em experiência, sendo que o que Deus tem para nós é muito mais do que uma experiência. Deus tem relacionamento. E é isso que Paulo está falando. Enchei-vos do Espírito não é viver de experiência em experiência. Mas no próximo acampamento, não, mas no próximo get together, não, mas no próximo TDV, não, mas na próxima noite de louvor, tudo lá eu vou me encher. Não. Não é a experiência que Deus tem para você, é relacionamento que Deus tem para você. É um encher todo dia.
Olha só. Vira as páginas da sua Bíblia aí comigo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 13. No último, é só você virar aí. Está perto. 2 aos Coríntios 13. Olha como é que Paulo vai terminar a carta dele. 2 Coríntios é um livro muito legal, Paulo é muito tender nessa carta, ele é amoroso, ele está falando com os irmãos, ele escreveu 13 capítulos até agora, e agora ele está terminando o capítulo, tá? Então essa aqui é a conclusão dele para os 13 capítulos que ele escreveu. Então no capítulo 13, no versículo 13, ele fala assim, ó, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. Aí eu imagino a igreja lá em Corinto pegando a carta e pensando assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nossa, isso é importante. Meu Deus, a graça. Não tem palavra mais importante do que essa, a graça, que a graça esteja conosco. Meu Deus, isso é importante. E que o amor de Deus, nossa, isso é muito importante. É o amor de Deus que nos resgatou, o amor de Deus que nos ama como nós somos. Isso é muito importante, a graça de Jesus, o amor de Deus é importante. E que a comunhão do Espírito Santo, isso aí eu não sei. Parece para você que Paulo faz 3 categorias diferentes de importância? Ou será que Paulo está colocando na mesma categoria de importância a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo? É comunhão com o Espírito Santo ou é experiência com o Espírito Santo? É enchei-vos, é comunhão, é relacionamento. É isso que Deus tem para mim e para você. Não é somente imperativo, não é somente plural, mas é contínuo. Deus quer me encher hoje e amanhã e depois de amanhã. E enquanto me enche, também me dá experiências. Efésios capítulo 4, versículo 30, eu acho que é 30, eu falei no primeiro culto, esqueci de conferir, mas eu acho que é capítulo 30, versículo 30, do 4, Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Você acha que isso aqui, não entristecer o Espírito Santo, tem a ver com experiência ou com relacionamento? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, eu acho, Paulo fala assim, não apagueis o Espírito Santo. O que é impossível de fazer. Né? Não existe um botão espiritual que você aperta e fala assim, está apagado. O que Paulo está falando é, não apagueis o Espírito Santo na sua vida. Você acha que isso tem a ver com experiência ou você acha que isso tem a ver com relacionamento? Tiago, no capítulo 4, que é versículo 4, que a gente precisa de uma série só para falar sobre isso. Tiago fala assim, vocês são infiéis, porque vocês não compreendem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se alguém quer ser amigo de Deus, precisa aprender a ser inimigo com o mundo. Ou vocês desconsideram o que está escrito na palavra, que o Espírito Santo tem ciúmes de vós. E você acha que isso tem a ver com experiência ou com relacionamento? E Jesus dizendo lá em João, já no finalzinho do livro, Jesus falando assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu envio para vocês Paracletos, o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai estar com vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Você acha que Jesus está indo para Deus, está mandando o Espírito Santo para você ter uma experiência com Ele ou um relacionamento com Ele? Não é somente imperativo, não é somente plural, mas é todo dia. É investir nesse relacionamento todo dia. Eu quero terminar assim. Que Paulo dá um conselho muito precioso para a igreja de Éfeso, em como ser uma boa igreja. E eu acho que esse conselho é para a gente também. Mas sendo bem honesto com você, eu tenho um pouco de dificuldade de entender os próximos versículos. Porque eu não sei se a partir do versículo 19 do capítulo 5, Paulo está falando de um resultado de ser cheio do Espírito Santo ou de uma condição de ser cheio do Espírito Santo. Porque no 18, Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E no 19 ele fala assim, falando entre vós com salmos. Adorando ao Senhor de coração, com cânticos espirituais, sendo grato a Deus por tudo, e sujeitando-vos uns aos outros.
Eu não sei se Paulo, quando escreveu o 19, 20 e 21, ele estava dizendo que essas características, falar uns aos outros com salmos, louvar a Deus de coração, ser grato em tudo e se submeter uns aos outros, se isso é um resultado de ser cheio do Espírito, ou se isso é uma condição. Eu não sei se Paulo está dizendo assim, quando você é cheio do Espírito Santo, você faz essas coisas, ou se Paulo está falando assim, quando você fizer essas coisas, você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei muito bem como que ele está colocando isso, mas o que eu sei é que a gente poderia tentar. Eu não sei se é resultado ou se é condição. Mas o que eu sei é que uma coisa retroalimenta a outra, não é verdade? Quando eu sou cheio do Espírito, eu falo com os outros com cânticos, eu falo com os outros com salmos, eu louvo a Deus de coração, eu expresso gratitude, eu me submeto, e isso me faz eu ser mais cheio do Espírito, e isso causa em mim querer falar com os outros em salmos e adorar a Deus verdadeiramente, expressar a minha gratidão. Tem a ver com um autoalimentar-se de uma postura diante de Deus. É uma consequência, mas eu também creio que é uma condição. 19, ele fala assim, coloca para mim aí, Mari. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. E essa primeira característica que eu vejo de uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que tem uma comunhão edificadora. Porque ele fala assim, ó, falando entre vós quem? Entre nós aqui, né? Quando a gente é cheio do Espírito, a gente vai falar entre nós, com salmos. E é engraçado que não é só falar entre nós. Não é apenas blá blá blá. O blá 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 é top também, adoro. Mas essa característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela tem comunhão edificadora. Você tem o seu tempo de mesa e você abençoa alguém e alguém te abençoa. Você liga para alguém de manhã para orar pela pessoa e a pessoa recebe aquela oração, ela ora por você também. Você liga para o irmão falando que você está com dificuldade, o irmão te ajuda. Você está ali passando por o que você está passando e tem alguém ali, uma comunidade com você. Hoje o pastor Antônio e a pastora Érica passaram um dia inteiro numa visita hospitalar, orando, falando de esperança das coisas de Deus. Sabe o que é isso? Comunhão edificadora. Sexta-feira eu tive a chance de tomar um café com o Bill, tivemos ali 1 hora e pouco juntos, um tempo de mesa, eu saí de lá abençoado. Sabe o que é isso? É comunhão edificadora. Ontem eu fui num churrasco, glória a Deus, com o Ricardo, e fiquei lá conversando com o Ricardo 1 hora, saí daquela conversa abençoado. Sabe o que é isso? É comunhão edificadora, é característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é apenas a comunhão também é legal. A comunhão boba, a comunhão do futebol, a comunhão do churrasco, tudo isso é maravilhoso. Mas o passo a mais é a comunhão edificadora. É ter uma conversa com uma palavra, uma semente de Deus que pode transformar uma vida. A segunda característica dessa igreja cheia do Espírito Santo, a Bíblia fala lá que ela louva a Deus de verdade, de coração, versículo 19. Eu adoro, Paulo fala assim, louva a Deus de coração, porque existe uma adoração que não é de coração. Na verdade, nem sei mais se é adoração, se não é de coração. Mas Paulo fala que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está adorando a Deus, ela está dando glória a Deus, ela está colocando foco em Deus, e conforme a igreja em Éfeso passeia, olha para essa igreja que é vitrine e fala assim, gente, mas eles adoram, hein? Esse é o povo que canta. Mas muito mais do que isso, esse é o povo que adora a Deus com sua vida, a maneira como eles vivem, a maneira como eles agem, a maneira como eles reagem aos problemas, a maneira como eles encaram o futuro, a maneira como eles vivem em sociedade, glorificam a Deus. É uma adoração verdadeira. Ninguém precisa pôr máscara para vir para a igreja e sair da igreja você tira a sua máscara. Não, a adoração é lá na segunda-feira, é no trato com a sua esposa, é no trato com seus filhos, é ser fiel ao seu chefe, é poder honrar o lugar onde você está. É uma adoração verdadeira, é uma característica marcante de uma igreja cheia. Paulo continua assim, que essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é grata a Deus por tudo. É uma igreja que tem uma gratidão extravagante, Clebão.
Porque existe uma diferença entre ser grato e ser grato. E eu experimentei isso no Brasil, quando a gente mudou para cá. Fizeram uma festinha pra gente, para dar tchau. E muitos abraços eu recebi ali naquele dia. E as pessoas falavam assim: eu nunca te disse isso, mas eu sou muito grato por você. Ô irmão, mas nunca me disse? Esperou eu mudar para me dizer? Uma gratidão extravagante é uma gratidão que se expressa. Grato a Deus por tudo. Por aquilo que eu orei e recebi exatamente como eu orei, e por aquilo que eu orei e veio o oposto. Mas eu agradeço a Deus por tudo. Pelo carro que eu tenho, pela casa que eu moro, o lugar onde eu estou, a família que eu tenho. Você sabe que há muitos anos atrás eu ouvi uma entrevista com a Ana Paula Valadão, que abençoou muito a minha vida por muitos anos. Em um dos discos do Diante do Trono tem uma música que até hoje é uma música que marca muito a minha vida, que fala assim: não tenho palavras para agradecer por tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. E Ana Paula Valadão deu uma entrevista falando que na verdade ela queria mudar a letra dessa música para dizer assim: nunca me deixes esquecer que o que eu não tenho, que o que eu não sou, o que eu não vier a ser, também vem de ti, Senhor. Uma gratidão extravagante é aquela que agradece a Deus por tudo. É uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. E por último, no versículo 21, e graças a Deus que não sou eu que vou pregar o 22 na semana que vem. Vocês vão entender melhor na semana que vem. Mas no 21 ele fala assim: uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se sujeita um ao outro. Sujeitai-vos um ao outro no temor do Senhor. Essa quarta característica é uma sujeição mútua. Perceba que Paulo não está falando de hierarquia. Paulo não está falando para você se sujeitar ao seu pastor. Paulo não está falando para você se sujeitar ao diácono, sujeitar ao apóstolo, ao bispo. Ao bispo se sujeita ao apóstolo, o diácono, nem sei como é que funciona essa cadeia alimentar. O que Paulo está falando é: sujeitai-vos uns aos outros. Eu não acho que Paulo está falando de hierarquia, eu acho que Paulo está falando de ser ensinável. O pastor Antônio pode me ensinar algo, eu vou orar, processar, aprender e seguir, mas também pode ser que uma criança lá no Kids, com uma atitude, me ensine algo. Sim ou não? Eu paro, vejo, processo, oro e sigo. Porque é sujeitai-vos uns aos outros. É eu olhando uma coisa na vida do Ricardo e falo assim: acho que eu preciso conversar com o Ricardo sobre isso. Aí eu vou lá e ligo para o Ricardo: Ricardo, já te falei hoje, para o Marco. Marco, tem uma conversa com o Marco. O Marco processa, entende, ora e segue. E aí o Marco, ele olha para a vida do Antônio, pastor Antônio, perdão, e fala para ele: pastor, eu queria conversar sobre isso, com isso. E aí o pastor olha, se submete, entende, sujeitai-vos uns aos outros. Não tem a ver com hierarquia, tem a ver com ser ensinável. Tem a ver com ouvir aquilo que está acontecendo ali e ver o que Deus tem para te ensinar. Aí, um disclaimer, e eu vou acabar aqui, mas aqui é na sua Bíblia, vou mostrar para você a minha. Aqui no versículo 21, aqui, na hora que entra no 22, tem um subtítulo. Que na minha Bíblia está escrito: o lar cristão, marido e mulher. Esse subtítulo não está no original. Paulo, quando escreveu essa carta, ele não fez um subtítulo. Mudou, pegou a caneta vermelha, sabe assim? E escreveu um subtítulo porque ele estava querendo dizer na sequência. Isso aqui tudo é um bloco só. Paulo está desenvolvendo uma ideia. Esses subtítulos foram adicionados nas nossas Bíblias muitos anos depois para facilitar a nossa leitura. Para que a gente possa entender, ok, naquela porção das Escrituras ele vai falar exatamente sobre isso.
Isso é tão verdade que cada Bíblia tem um título diferente. Portanto, como isso não está no original, eu me sinto muito à vontade de criticar nesse momento. Porque eu acho que especificamente, esse subtítulo, às vezes pode causar em nós uma sensação de quebra de assunto. Então Paulo está desenvolvendo uma ideia de ser cheio do Espírito Santo. Ele está falando que quem é cheio do Espírito Santo fala com salmos, e quem é cheio do Espírito Santo adora a Deus verdadeiramente, quem é cheio do Espírito Santo expressa a sua gratidão, que quem é cheio do Espírito Santo se sujeita um ao outro, e ele continua o 22 dizendo, mulheres sejam submetidas aos seus maridos como ao Senhor. Paulo, ao meu entendimento, ainda não está falando de uma relação de hierarquia. Paulo, no versículo 22, ainda está falando numa relação de ser cheio do Espírito Santo. Isso é tão verdade que Paulo vai dar no capítulo 5 e no capítulo 6, 4 exemplos de como fazer isso. Marido se sujeitando à esposa, esposa se sujeitando ao marido, filho se sujeitando aos pais e empregado se sujeitando aos seus patrões. Paulo está falando que essas características de sujeição mútua glorifica a Deus e é característica de uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. Vou terminar assim, agora vou terminar mesmo. Eu amo que nós somos uma igreja com telão, com ar-condicionado, com luz, com som bom, com... Olha que arte bonita que o Thiago fez hoje, quando eu mandei isso aqui para ele. Combinando com a... Olha, tudo... Deus sabe o que faz, né? Eu amo que a gente tem um planning center organizado, eu adoro que o departamento infantil é estruturado, eu amo que os TDVs acontecem durante a semana. Tudo isso é muito bom, tudo isso é característica de uma igreja saudável. Mas o que Paulo diz no capítulo 5, no versículo 18, não tem nada a ver com o planning center. Não tem nada a ver com a estrutura física do lugar que nós estamos. O que Paulo fala no capítulo 5, no versículo 18, não tem nada a ver com a qualidade do ministério infantil, nem com a frequência que os TDVs se encontram, nem com o Vida Missions lá no Haiti. Tudo isso é importante, meu irmão. Nós vamos sim trabalhar para ter o melhor planning center, para ter melhor estrutura, para ter o melhor kids, mas nós não vamos negociar, porque acima de todas as coisas, ser a igreja que Jesus quer que sejamos, tem a ver com estar cheio do Espírito Santo. Todas as outras coisas são importantes, mas essa é vital. Eu não vou negociar. Hoje de manhã, lá na Celebration, uma menina falou assim para mim, a gente estava desmontando, a gente tem um culto dentro do museu, então tem que montar e desmontar. Na hora que a gente estava desmontando, ela falou assim, cara, eu não vejo a hora da gente mudar para o nosso prédio. E eu já imagino eu cantando na frente de um telão de LED muito grande. Eu imagino a gente cantando as nossas próprias músicas. Eu imagino a gente vai ter que se ligar para coordenar as cores das roupas que a gente vai usar, porque eu até imagino o nosso Instagram não pode ser bagunçado. E sem querer ser rude com ela, mas eu estava com essa palavra no coração, eu falei para ela assim, Madison, muito legal, mas o que eu quero mesmo é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja de comunhão edificadora, uma igreja de adoração verdadeira, uma igreja de gratidão extravagante e uma igreja de sujeição mútua.